Redação 9, um trabalho feito em sequência para você que quer melhorar em redação. Se vai fazer o Enem, garantir aquela nota 1000, metade dos pontos de toda a prova do Enem está na redação. Ou para você que vai fazer concurso e tem que ser avaliado do ponto de vista de dissertação. Vamos discutir coesão textual. Primeiro, um desafio. Respeitou-se a coesão textual em letra A, diferenças culturais e xenofobia. Essas são as principais dificuldades dos refugiados. E na letra B, trocamos o essas por estas. Estas são as principais dificuldades dos refugiados. Pronto, então você já entrou no clima, já descobriu o que é coesão textual. Passa pelo uso adequado de pronomes e principalmente dos pronomes demonstrativos. Pensemos. Quando você diz essas são as principais dificuldades dos refugiados, são dificuldades já enumeradas na frase anterior, diferenças culturais e xenofobia. Então é um processo natural de escrever, você diz alguma coisa e depois usa o pronome demonstrativo para fazer referência ao que disse, ao que escreveu antes. É o famoso pronome com valor anafórico, tem que ser essas. Portanto, para começar bem, comece com a letra A. Então vamos definir para você coesão textual de 3 modos. Primeiro, o modo genérico, ligação harmônica entre as partes do texto. O que é ligação harmônica? Em que haja harmonia, portanto uma ligação coerente, daí o nome de ligação coesa, coesão textual. E as partes do texto? O texto é composto de palavras, composto de orações, de períodos, de parágrafos. Então, ligação coerente entre essas partes. Pode ser também uma definição mais direta, que é a ligação coerente entre parágrafos. Portanto, você acaba de produzir um parágrafo, quando muda para o seguinte, de algum modo você tem de fazer referência ao anterior. E aí há uma maneira adequada para fazer isso. E, mais específico ainda, ligação coerente entre palavras, porque o texto contém palavras, entre orações e entre períodos. Portanto, você tem aí 3 definições, mas todas elas valorizando a palavra ligação, que é isso mesmo que é coesão. É a maneira de uma ideia, ou palavra, ou período, ou parágrafo, ligar-se ao que está antes ou ao que vem depois. Portanto, vamos para os tipos de coesão textual. A coesão por referência é a mais praticada. Veja o texto. Uma das principais agressões que os presos sofrem no sistema carcerário brasileiro é o retorno à sociedade, quando o retorno ocorre em condições piores às condições em que os presos entraram no sistema carcerário. E aí a pergunta, essa coesão por referência está adequada? Não, não está pela quantidade de repetição. Veja, a palavra retorno foi repetida, a palavra condições também foi repetida, a palavra presos e a expressão sistema carcerário. Portanto, a coesão por referência, ela permite que você evite essas repetições desnecessárias. E como é que essas repetições são evitadas? Naturalmente, com o uso adequado de pronomes. Veja, então, uma das principais agressões que os presos sofreram no sistema carcerário brasileiro é o retorno à sociedade. Quando isso ocorre? Olha o pronome isso substituindo a palavra retorno. Não pode ser isto, tem que ser isso, porque a palavra retorno está antes. Em condições piores aquelas. Em vez de repetir a palavra condições, piores aquelas condições em que eles entraram na penitenciária. O eles no lugar de presos e penitenciária substituindo a expressão sistema carcerário. Pronto. Então a coesão por referência é fantástica para você evitar repetições do seu texto dissertativo. Então vamos a mais detalhes para a coesão por referência. O emprego de isso, de aquelas, de eles, que são pronomes, todos 3 com valor anafórico,
foi o método usado para evitar repetição de palavras. E que palavras foram essas? O sistema carcerário, né, que virou, você viu lá, né, o sistema carcerário foi substituído por penitenciária e, claro, porque há aí uma equivalência semântica entre sistema carcerário e a palavra penitenciária. Portanto, você está treinando a coesão textual e entendendo o que é coesão por referência. Bem, a coesão por substituição também é muito eficaz. Ela é praticamente a mesma coisa da coesão por referência, mas nesse caso, qual é a função do pronome? Normalmente substituir uma expressão inteira. Não é muito substituir uma única palavra. Pode, não há problema, mas toda uma expressão. Leia comigo. A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos. Os problemas que dizem respeito às suas regiões de origem se somam aos que vão encontrar nos locais para onde se deslocam. As diferenças culturais, a busca por emprego e principalmente a xenofobia, estas são as principais dificuldades dos emigrantes. Olha o papel da palavra estas, naturalmente representar as diferenças culturais, a busca por emprego e principalmente a xenofobia. Só que eu não sei se você percebe, está em vermelho para chamar a sua atenção. A palavra estas não é adequada para esse processo de coesão, porque o pronome tem o poder de representar o que está antes. Então, quando você diz a mesma coisa, mas troca estas por essas, você satisfez a coesão textual por substituição. Lendo de novo, as diferenças culturais, a busca por emprego e principalmente a xenofobia, essas são as principais dificuldades dos emigrantes. E os detalhes, os pronomes esse, essa, isso, eles têm valor anafórico, ou seja, o que é ter valor anafórico? É ter o poder de representar aquilo que já foi citado antes. Portanto, olha a frase. Diferenças culturais, busca por emprego e xenofobia. Essas são as principais dificuldades dos refugiados. Mas existe ou não a possibilidade de escrever usando este, esta, isto, ou seja, usando o valor catafórico? Existe. Mais trabalhoso, você tem que tomar consciência disso. Nesse caso, a frase começa com estas. Estas são as principais dificuldades dos refugiados. Diferenças culturais, busca por emprego e xenofobia. Isso é possível, mas não é a maneira natural de escrever. Para usar o valor catafórico, você tem de treinar. E treinar antes da prova. Submeter as frases à apreciação de um professor para que você esteja seguro de que vai fazer a coisa certa no dia da prova de redação. Pois bem, vamos ganhar intimidade com a norma culta. Quando você escreve as diferenças culturais, a busca por emprego e principalmente a xenofobia, você empregou artigos antes dos substantivos. Tem consciência disso? Olha o as antes de diferenças, o a antes de busca, o a antes de xenofobia. Então, é a famosa enumeração e paralelismo. O artigo definido foi usado para todos os substantivos. Quando isso ocorre, quando você usa artigo para todos eles, você acerta. Você respeitou o paralelismo gramatical. Mas você também pode escrever assim: diferenças culturais, busca por emprego e principalmente xenofobia, essas são as principais dificuldades dos imigrantes. Note que agora nós enumeramos, mas todos os substantivos foram colocados no texto sem artigo definido. Como é que se erra? É quando você usa artigo para um ou para dois e não usa para os demais. Então, ou você usa o artigo ou não usa, e assim você fica de bem com o paralelismo gramatical. Lembre que paralelismo é igualdade. Portanto, numa sequência de substantivos, se usar o artigo para um deles, tem que usar para todos, ou então você não usa para nenhum. Vamos ganhar intimidade com a norma culta numa construção muito comum nos textos dissertativos: locais para onde se deslocam ou locais para onde se deslocam. Lembre que o para é preposição e o azinho que se soma ao onde também é preposição.
Portanto, você não pode ter os dois na mesma frase. Construção correta, locais para onde. O onde é um pronome relativo, locais para onde, locais para os quais se deslocam. Pronto, você está ganhando intimidade com a arte de escrever, principalmente com a arte de produzir textos dissertativos. Inscreva-se no meu canal e você tem uma série de aulas gratuitas à sua disposição. E tem também um curso pago, que é uma assinatura anual, ou seja, um bom número de cursos completos de língua portuguesa, incluindo 3 do português básico, totalmente à sua disposição durante um ano por um valor simbólico. Até o nosso próximo encontro.